Boa noite, Ronaldo, tudo bem? Boa Tá noite a certo. todos. Muito bom estar aqui Joia. com vocês novamente. Obrigada, igualmente. Bom, podemos começar então, Lucas. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Aqui Kézia Alves, da Conexão BIM, para mais um Liga BIM Prefeituras. E hoje estou muito contente novamente, né, de reencontrar um amigo, né, nós nos encontramos, acho que num evento de BIM, né, e hoje a gente traz ele de volta aqui para poder bater um papo com a gente, Doutor Camilo, advogado, nosso colega, que é casado com uma especialista em BIM, né, então ele é duplamente qualificado, viu? É advogado e também sabe muito de BIM. E muito boa noite, obrigada por atender o nosso convite. E dou boa noite a todos vocês que estão aí acompanhando a gente, nos assistindo. Rapidamente, como a gente sempre faz, eu vou explicar um pouquinho para quem está chegando pela primeira vez o que é o projeto Liga BIM Prefeituras, né? Bom, esse projeto é uma iniciativa do professor Rogério Lima, junto comigo da Conexão BIM e de todo o nosso time. O objetivo desse projeto é ajudar as prefeituras a implementar BIM, compartilhando experiências, documentos, trabalhos, todo o conhecimento que os cases que a gente vem desenvolvendo nas prefeituras, a gente decidiu se reunir para poder se ajudar. E esse movimento começa lá desde 2020 e hoje ele vem crescendo cada vez mais. Hoje a gente tem, além dos encontros dos webinars que são gratuitos, né? E sempre com vários profissionais aí renomados, a gente está desenvolvendo outros trabalhos que logo, logo no finalzinho eu vou contar para vocês, tá bom? Então é isso. Para quem quiser entrar no grupo do Ligabim Prefeituras, o Lucas vai colocar aqui no chat o link, fazendo favor, Lucas. E quem tiver interesse de assistir os outros eventos, os outros episódios que já aconteceram, é só acessar o canal no YouTube da Conexão BIM, Conexão BIM Oficial. Também sigam a gente nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Curta esse vídeo, compartilhe. Depois a gente sempre quebra em pequenos vídeos para fazer os cortes, para que a gente possa fazer esse conteúdo rodar Brasil afora. Dito tudo isso, os recados paroquiais, né? Dito tudo isso, agora vamos ao nosso convidado especial de hoje, que é o doutor Camilo, que vai falar para a gente um pouco sobre a nova lei de licitações, a 14.133, à luz do BIM, né? Tem muita coisa, muita novidade, mas o nosso foco hoje é falar do que muda para as pessoas que trabalham no setor público e que vão precisar usar a nova lei de licitações para fazer projetos. Então, pessoal, fiquem atentos, separem as suas perguntas, que a gente vai ter um tempo de explanação do Dr. Camilo, e depois a gente vai trazer as perguntas de vocês para a gente gerar aquele nosso bate-papo, aquele debate bacana que é característica da Liga BIM. Tá bom, gente? Fique à vontade, Camilo. Eu nem vou te apresentar, vou deixar você fazer a sua própria apresentação, né? Acho que fica menos formal, né? Fica aquela Pode coisa sim. assim, doutor Camilo formado, então vai ficar mais tranquilo, pode se apresentar, falar do que você acha mais relevante da tua trajetória, tá? O palco é seu. Ok, obrigado, Kézia. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de conversar de novo com vocês sobre esse assunto. O BIM é mega empolgante para vocês? Para mim, eu achei ele sensacional. É um assunto inesgotável, né? Meu nome então é Camilo. Dispenso o doutor, eu não. Eu sou da turma do sem doutorado. Ganhei o meu DR pela lei do Dom Pedro. Não brigue comigo, é problema do Dom Pedro, não meu. Mas por costume, né? O pessoal fala doutor Camilo, mas dispensa esse doutor que ele não tem de fato. Pode chamar só de Camilo. Ah, o assunto de hoje, então, ele é licitações e a nova lei de licitações e BIM. Seu município está preparado? Olha, ela já começa já com uma indagação que acossa todo mundo, né? Você já fica assim, ué, por que sim? Por que não? Claro que sim, claro que não. Gente, a primeira coisa, assim, para a gente ter um fio de conversa é entender que licitações
ela está voltada à administração pública. E que a administração pública é totalmente diferente da, da pessoa privada, da empresa privada, que pode contratar com quem quiser, sobre as regras que quiser. Já a administração pública não, ela tem regra própria para fazer todo tipo de contratação, seja entre os próprios órgãos públicos ou órgãos públicos com privados. A nova lei de licitações, a lei número 14.133, ela foi sancionada em abril de 2021, e entrou em vigor na data da publicação. Ela tem como objetivo modernizar, simplificar as regras para contratações públicas em todas as esferas de governo. Isso significa o quê? É só a nível federal que deve utilizar essa lei? Não. Nível estadual? Sim, também. Municipal? Principalmente. Então, todos os entes da administração pública agora devem utilizar a nova lei de licitação, em tese. Vou fazer um pequeno parêntese antecipando o trecho do fim. Essa lei, ela aconteceu algo nela que foi interessante do ponto de vista legal. Ela teve a entrada em vigor imediata, mas em paralelo ainda pôde-se correr a lei anterior, a lei 8.666, pelo prazo de 2 anos. E a lei antiga, ela vai perder efetivamente a validade agora, em abril de 2023. Então, a partir de abril de 2023, em definitivo, toda a contratação pública terá que ser pela lei 14.133. O que essa nova lei de licitações trouxe de tão diferente assim? Para o setor da construção civil, ela trouxe a obrigatoriedade agora de se fazer as novas obras de serviços de engenharia e arquitetura em BIM. Deixa eu só retomar aqui o meu rascunho. Puxa, mas será que é obrigatório mesmo, né? Doutor Camilo, já estava eu de novo, né, Camilo? A gente sempre fica nessa dúvida, né? Mas não está escrito obrigatório, está escrito preferencial, né? Ah, Preferencialmente. então tá aí, ó, preferencialmente. Então fica com a gente que o Camilo vai explicar o que isso quer dizer. Pegadinha, né? Pegadinha. Pegadinha. Então, o que é a nova lei de licitações? Quais as principais mudanças e como elas impactam o setor da construção civil? Primeiramente, a licitação, ela garante a concorrência e transparência na contratação de obras públicas, evitando que haja favorecimento de empresa e corrupção. Nós falamos isso outro dia no nosso grupo, sobre como o BIM vai ajudar bastante na diminuição de corrupção. Ela permite a seleção da melhor proposta técnica e econômica para a realização de obras, buscando sempre o melhor custo-benefício para o poder público. Então, um dos melhores passos da licitação é isso. Ela não busca o interesse do privado para com o público. Ela não privilegia o interesse de um particular. Ela sempre busca o melhor interesse do público. E a licitação possibilita a contratação de empresas e profissionais qualificados para a execução de obras, garantindo a qualidade do empreendimento. E o BIM, por sua vez, permite a visualização, análise e simulação de diferentes fases da obra, desde o projeto até a manutenção, antes mesmo do início da construção. Isso é uma coisa linda. Basicamente, você saberia, de início a fim, quanto prego se utiliza, quanta areia, quanto de é, concreto se utiliza. Dificilmente você vai conseguir margem agora para passar fora do regramento determinados custos de uma obra. Ela reduz o tempo e o custo do projeto, porque permite a detecção precoce de problemas e a realização de ajustes antes da execução da obra.
ela melhora a comunicação entre os diferentes profissionais envolvidos na obra, uma vez que todos trabalham com as mesmas informações e em tempo real, contribui para a sustentabilidade das obras, possibilitando a análise do ciclo de vida dos materiais utilizados e a redução dos desperdícios de recursos naturais. É, a licitação e o BIM, então, casados, né, nesse cenário bonito da nova lei, é uma ferramenta fundamental para a gestão eficiente e transparente das obras de engenharia e arquitetura, contribuindo para a qualidade, eficiência e sustentabilidade desses empreendimentos. Então, assim, é um passo super de vanguarda, considerando a lei de licitações anterior, que no tempo dela, os contratos eram todos feitos dissociados. Eram contratos que guardavam pouca ou nenhuma ligação uns com os outros, de modo a vincular todas as etapas dessa cadeia de produção. Na nova lei de licitações, você vai ter, de início a fim, desde o lançamento do edital, previsão de tudo o que vai acontecer nessa contratação. O que a nova lei de licitações nos traz como principais mudanças e como ela vai impactar, então, o setor da construção civil? Ela amplia a modalidade de licitação, trazendo para a gente agora concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, incluindo a modalidade de diálogo competitivo, que vai permitir a realização de diálogos com licitantes previamente selecionados para aperfeiçoar soluções e propostas. Você veja que agora, se você como gestor de um município, uma necessidade de contratação específica de determinado tipo de prestação de serviço, você pode convidar agora esses prestadores previamente cadastrados, ou não, a depender do tipo de serviço ou obra, e fazer com eles diálogos, apresentando as suas necessidades, vendo o que eles podem oferecer para essas necessidades e como casar isso no melhor interesse para a administração pública. Eu estou tentando falar esse cenário todo en passant, porque o processo técnico é grande. Então estou tentando resumir assim de um jeitinho mais menos complicado. Nesse cenário da nova lei de licitações, como no antigo, tudo começa na elaboração do edital. Então, o edital é ele que vai trazer todas as premissas que vincularão essa futura contratação. Ela também traz maior rigor na habilitação técnica. Ela estabelece critérios mais rigorosos para a habilitação das empresas licitantes, exigindo comprovação de experiência prévia em obras similares. Aqui vai ser um ponto, talvez nesse momento histórico, complicado para novos prestadores de serviço, né, Késia? Com, Como com, buscar essas com, comprovações? com certeza, e tem muitos desafios, né, que antes, por exemplo, não se fazia, eu ouço, converso muito com gestores que estão muito preocupados, porque mas isso é um ponto muito positivo, na verdade, porque a gente não fazia, né, essa gestão de projetos de forma, eficiente e adequada, mas para além do BIM, a lei também está pedindo uma série de estudos preliminares, né, que agora está descrito na lei, né. E tem uma coisa importantíssima também, existia aquela diferença de interpretação do que é projeto básico, né. Então a nova lei de licitações, ela deu uma certa adequada com a definição que a gente tem lá no Confea, né, na resolução do Confea. Então as coisas ficaram um pouco mais encaixadinhas, né, mas tem muitos desafios, não tenha dúvida, com certeza. Ficou bem mais claro mesmo. Hã, como a nova E legislação o aborda perdão, pode falar. desculpa, Camilo. E para além disso, a gente tem, para além de todo esse arcabouço legal aí que tem que ser entendido, né, existe também a questão da adequação também de mídia, né, de computadores e tudo mais, prefeituras que muitas vezes não têm,
computadores para todos os fiscais, né? Não tem engenheiros em seus quadros. Eu já conheci prefeituras que a fiscal de obra era uma profissional que não era da área técnica, né? Você não tinha ninguém de arquiteto, engenheiro, ninguém na prefeitura com essa característica. Então, pensa no tamanho do desafio. Quando a gente fala de São Paulo, de Florianópolis ou de uma outra grande capital, né? É até um pouco mais, talvez um pouco mais fácil, mas o maior desafio da nova lei de licitação está nos pequenos municípios, no meu ponto de vista, né? Os maiores, eles têm uma Sim. inércia a vencer, mas os menores, eles têm uma dificuldade imensa, tamanho o desafio de absorver tanto conhecimento sem ter o número adequado de profissionais. Vai passar por uma necessidade de adequação enorme. Como a nova legislação aborda, então, o uso do BIM nas contratações públicas? Esse foi um ponto que eu achei super vanguarda também na legislação, em ela dispor de modo claro agora que... Desculpa, perdi o slide. Caramba. Ô, Camilo, se você quiser compartilhar o slide com a gente, até nem te ofereci isso, viu? Normalmente o pessoal que quiser compartilhar, se você quiser colocar aqui, fica à vontade, tá? Ah, ok, obrigado. Se Vou você deixar ele quiser aqui. compartilhar, se você quiser deixar ele aí também, a gente Tá, vai conversando e eu eu prometo consegui não te... dividir a tela. Tá legal, então tá. Fica bem à vontade, tá? A gente vai interagindo aqui contigo. Ah, por favor, pode fazer, porque às vezes eu começo a falar feito uma metralhadora e passo por cima, desculpa. Ó, então, o procedimento de licitação agora, que é obrigatório para órgãos públicos da administração direta e indireta, é, ele nos conta que cadê no... cadê? Estabelece a utilização do modelo em todas as obras e serviços de engenharia realizada por órgãos da entidade pública. E ele diz aqui, além do decreto, cadê? As licitações de obras e serviços de arquitetura devem adotar preferencialmente o BIM ou novas tecnologias e processos integrados, similares ou mais avançados que venham a substituí-lo. Isso eu achei um ponto super interessante dessa atualização, porque ele não está prevendo que será só o BIM e cravando aí na legislação um marco temporal para caso daqui a 5, 10 anos mude a forma de fazer, eu tenha que modificar a lei de novo, deixando essa forma de contratação obsoleta. Ele fez algo que foi super interessante, que também cravou novas tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-lo. Ele também fixou que essa regra passa a valer para todos os órgãos públicos, de todas as esferas, já a partir de abril de 23. A lei foi publicada em 21. Então, quem esperou para até agora, abril de 23, para pensar em se atualizar, pensar em buscar referências sobre o que é a nova lei, como fazer contratações em BIM, como executar serviços em BIM agora, vai ter que dar uma acelerada, porque já a partir de abril vai ser obrigatório contratar. Ah, e se eu não contratar? Alguém pode perguntar, né? E se eu posso não contratar? Pode, mas vai ter que justificar e muito bem justificado. E essa justificativa vai ter que ser, além de apresentada de uma forma fundamentada, clara, de modo que seja aceita também pelo Tribunal de Contas. Porque o município não vai poder agir contra a lei, sob pena de sofrer sanções, né? Tanto a prefeitura quanto o próprio administrador público. Em alguns municípios com histórico de problemas com obras públicas, atraso, aditivo e paralisação de obras, por exemplo, os órgãos de controle começaram a notificar os dirigentes e exigir deles providências para o início da adoção do BIM já no curto prazo. Teve algum caso assim que você já soube, Kézia?
Não, que eu tenha conhecimento, não. O que a gente está percebendo é um movimento muito interessante, igual eu não sei se vocês chegaram a estudar e acompanhar o movimento da norma de desempenho, a 15575, lá em 2011. Naquela época, 2011, foi o projeto de lei, foi discutido, foi para votação e tudo mais. Em 2011, eu fiz um circuito de palestras aqui pelo estado de Santa Catarina, falando sobre essa nova lei, né, da norma de desempenho, e poucas pessoas conheciam. E quando a gente ia num evento, num seminário, quem mais estava se atualizando eram os advogados e não os engenheiros e arquitetos. Então, esse foi um movimento que me chamou muita atenção. E quando a lei entrou em vigor, norma de desempenho entrou em vigor, as pessoas se apavoraram, né? Ai, meu Deus, agora o que que eu vou fazer? E agora o que que a gente está percebendo? Um movimento parecido com a nova lei de licitações. Quem é que está mais antenado? Nos órgãos de controle, né? Tribunais, Ministério, Público, Tribunais de Contas, eles estão antenados, muitos assim que eu tenho conversado estão preparados, sabendo o que que terão que cobrar. E os municípios estão preparados? Vão ser cobrados, né? É, vai ter que ser mostrado, vai ter que ser comprovado por que que você está gerindo o projeto dessa forma, se existe uma forma mais eficiente. Por que que você não está usando? Justifica aí. Você vai dizer que não tem profissionais? Você vai dizer que não tem curso? Você vai dizer o quê, né? Não tenho dinheiro para software, não precisa de software, né? Para você contratar projeto em BIM, não é? Como é que a gente Pôr vai a fazer? cara aonde? Não vai ter desculpa, né? Vai doer. Que os Então, municípios eles estão vinculados ao princípio da legalidade para é, toda contratação. E sim. isso que você falou, que os advogados e o pessoal do meio jurídico é que primeiro se ligou na atualização, é exatamente por causa da vinculação do princípio da legalidade. Nenhuma contratação pode desviar uma vírgula do que está disposto na lei. Se ela manda fazer daquele jeito, tem que ser daquele jeito, específico. E aí, isso, os municípios vão ter também que se adequar. Os prestadores de serviço também, né? Os arquitetos e engenheiros. E a nossa grande preocupação, Camilo, desculpa até tu estás falando, estou te interrompendo, mas acho que eu já vou despertando a galera para fazer pergunta e está chovendo de comentários aqui, ó, acho que eu vou até já puxar alguns. Mas, por exemplo, dá tempo, será que um município que não sabe o que é BIM, que não se atualizou, que não tem equipe suficiente, dá tempo dele para se adequar para daqui a 30 dias, nem 30 dias, 10 dias, né? Comprar software e fazer o projeto em casa, fazer. Não dá tempo, né, gente? Tem que aprender a contratar projeto para ontem. Agora é para ontem mesmo. Exato. O pior é que a nova lei de licitações, desde que entrou em vigor, ela definiu de modo claro o que era necessário. E ela também ela previu a necessidade dos municípios capacitarem todos os profissionais envolvidos no uso do BIM, né, Kézia? Ele dispôs sobre as ferramentas, as tecnologias, a compatibilização dos modelos, tudo isso que envolve o projeto já estava lá previsto nessa nova utilização. Então agora não tem desculpa. Talvez uma única alternativa, para não falar que nenhuma. Até dia 30 pode fazer a contratação dos novos editais usando a lei 866. 8666. É a única alternativa, porque os contratos feitos na vigência da lei antiga, ao longo de todo o ciclo de vida desse contrato, vai correr pela lei 866. Esse é um diferencial. Então, contratei na lei antiga. Preciso refazer tudo de novo? Não. A lei te autoriza, enquanto vigir esse contrato, que ele seja regido pela lei antiga. Microfone, microfone. Opa, perdão, desculpa. Nós vimos os nossos grupos e, né, a gente tem vários grupos relacionados ao setor público, uma movimentação.
a respeito de será que, vai surgir um projeto de lei que vai adiar a vigência dessa nova lei? Você sabe nos dizer algo? Vou te fazer uma pergunta capciosa, te botar na fogueira aí, né. E se você sabe, ou talvez se você talvez não saiba disso, seja só um boato que rola aqui muito mais no meio dos engenheiros e arquitetos, mas se esse projeto de lei, de fato, fosse, eh, tivesse uma ação, um efeito, o que que isso acarretaria para essa nossa movimentação? Mudaria alguma coisa no seu ponto de vista? Então vou responder bem restrito a mim e não ao direito como um todo. O projeto de lei, ele é recente, né? Ele não é, ele não está tão adiantado nas casas e ele segue todo um trâmite que é bem engessadinho. Primeiro ele precisa ser votado, proposto, aceito na Câmara dos Deputados, validado na Câmara do Senado, enviado para o presidente da República para sanção, para só então, após ou ele ser aprovado pelo presidente da República, revoga a lei de licitações ou suspende o início da exigibilidade dela, ou o presidente veta, volta para o Senado reformula, vota por unanimidade e devolve para a presidência da República para nova sanção. Então, eu não sei se isso dá tempo nos próximos 10 dias. Nos próximos 10 dias, não acredito que vá fazer. E E mesmo que passe daqui a 90 dias, poxa, vários procedimentos já vão ter se iniciado assim. E ele não vai poder suspender os anteriores. Então, acho que vai e ser de pouca serventia. E mesmo que uma discussão que a gente teve esses dias aqui, né, mesmo que esse projeto de lei consiga voar na velocidade da luz, né, e consiga fazer com que a ação da vigência dessa nova lei entre em vigor agora início de abril, que ela adia um pouquinho mais, você acha que o município, por exemplo, que já está se movimentando na adoção do BIM, tem que parar? Não, ele De jeito continua. nenhum, continua, né. Sim, sim. Para a nossa vida aqui, profissionais, quem já está no setor público, tem que continuar andando, porque se não for agora, vai ser daqui a 6 meses, daqui a um ano, mas vai acontecer, a mudança vai acontecer. Exato, não dá para frear a primavera. Ela virá. Muito bom. Só vendo as Posso vantagens que traz, né, Késia? Não tem pois é. como você falar que não vai usar só por capricho, sei lá. É, mas é uma mudança de comportamento. Então, e essa eu acho que é a grande dificuldade de entendimento, né, das pessoas entenderem. O que que eu vejo também, né, muitos órgãos públicos, eles compram as ferramentas e não sabem o que fazer com ela. E a gente já está cansado de dizer inúmeras vezes, né, sempre até repetitivo, que não é o melhor caminho, né. O ideal é primeiro você entender o que que você precisa, é como um médico. Você primeiro você não deve se automedicar, né, vai lá na farmácia e compra o remédio. Você deve saber o que você tem, né, um diagnóstico através de um especialista que vai dizer quais são os sintomas e tudo mais, e ele vai te prescrever, te medicar, e aí sim você vai estar tratando corretamente da sua doença ou do seu problema. Assim é uma consultoria, assim é um plano estratégico de implementação BIM, né, você tem etapas que não podem ser queimadas, né. Pensando em todos Camila esses atores aí. exato, Camila, eu vou te fazer as primeiras perguntas aqui, ó. Ok. Deixa eu puxar aqui do Marcos Romano. Marcos Romano você conhece bem, né, é a nossa joia rara, a nossa prata da casa. Ele fala aqui, ó, trabalha na prefeitura de São Paulo e é uma pessoa, um dos membros mais ativos aí da nossa rede, se não o mais ativo, né, Marcos? Diz a lenda que é, né? Acho que é a pessoa que está em todos os eventos, mas ele fala aqui, deixa eu pegar o comentário dele. Diz ele que ele tem uma dúvida, né, dizendo que o novo prazo do projeto de lei aparentemente estaria aprovado. Não, né, Camila? Ainda não, tem todo esse trâmite que você falou, né? Não, não está aprovado. Uhum, É, pelo menos não em definitivo para todo o segmento, não. uhum.
Exatamente. O Gladstone está perguntando se você vai apresentar algum slide. Não, a gente está realmente só discorrendo, né? É, vai ser só no discurso. Vamos só conversar mesmo. A Nilde pergunta: as prefeituras poderão contratar uma gerenciadora ou consultoria? Boa pergunta, Nilde. Acredito que sim, né? E talvez sem a necessidade da licitação para essa finalidade. Licitação para contratar consultoria, gerenciadora, projeto e execução? Pode, Camilo. Licitação para, desculpa. Licitação para se contratar consultoria. Até vou até piorar a situação, né? Já vi disso, tá? Eu tô falando, não tô tirando o exemplo da minha cabeça, tô tirando de uma situação real que eu já vi num município que a gente estava tentando ajudar. Município não, um estado, tá? A gente estava tentando ajudar a fazer a adoção de BIM. Ficou até. Vamos ver se a gente consegue ajudá-los, mas assim, contratação de software, consultoria, hardware, gerenciamento de obra e projeto, tudo num pacote só, pode? Não, aí não. Aí ele vai ter que fracionar isso, né? Foi isso que a gente A sugeriu, né? consultoria de profissional específico ainda vá lá. Dá para se contratar sem a necessidade da licitação, dependendo do valor. Mas o restante ele vai precisar. Tem mais pessoas que possam se oferecer, então isso causaria conflito Uhum. com a lei. O Marcos Romano fala aqui, ó, a justificativa poderia ser falta de software, hardware e pessoal treinado? Poderia, na tua opinião? Você não, aqui nós não implementamos BIM porque nós não temos software, hardware e não temos pessoal. Caramba, acho que não, né? Se ele falar que não tem pelo menos o software, hardware, vá lá, mas acho que não, hein? A estratégia BIM-BR não tem o projeto, ou melhor, na plataforma BIM-BR não tem o Democratizando BIM gratuito, Exato. não tem vários cursos aí gratuitos, várias iniciativas, biblioteca gratuita. Por que que não treinou? Acho que não cola não, tá? Mas o software, eu não tenho software. Para você contratar projeto em BIM, você precisa especificar projeto. Ponto. Precisa ter software? Não. Você precisa saber especificar projeto. Assim como você contrata qualquer outro projeto, se fosse no papel de pão, no papel no nanquim, feito no nanquim, você precisaria especificar projeto. É claro que BIM sem software não tem como, né? Futuramente essa prefeitura vai ter que se adequar. Para já, o que a gente tem sugerido é isso, incansavelmente. Aprendam a especificar, contratar, receber, fiscalizar e aí, no segundo momento, sim, aprendam, comprem as licenças, treinem o seu pessoal para poder desenvolver o projeto, ou mesmo que não desenvolvam o projeto, mas tenham os softwares que fazem o gerenciamento, a gestão, controle e análise de projeto em BIM, o CDE também, que é muito importante, que o CDE acho que é vital que toda prefeitura tenha. E aí ela vai aprendendo a como contratar e fiscalizar. Muito bom, deixa eu passar outras perguntas aqui. Tem uma mãozinha levantada, já vou pegar aqui a pergunta de quem é, só deixa eu ler as que chegaram aqui primeiro. Vitória pergunta se tem certificado. Não entendi, Vitória. Se é dessa live terá certificado. Não, isso é uma live, né? Uma live, live é live. Live a gente está batendo papo, conversando, se apoiando, né? Marcos Romano diz que sempre haverá justificativa aceitável pelos órgãos controladores. Você acha, Camilo? Seguindo estritamente a lei, Marcos, acho que não. Seguindo a lei, não. Tendo um pouco de boa vontade, talvez, de pessoas e atores, passe, talvez, mas não é o legal. Entendi. O Gladstone está perguntando a respeito. Deixa eu até abrir aqui essa portaria para ver se é o que eu estou pensando. Ele fala aqui da portaria 720, de 15 de março de 2023. Seria essa portaria que
que está falando a respeito da transição da nova lei? Confere o decreto. Não. Gladstone, fala pra gente qual era a tua pergunta? Espera aí, deixa eu abrir aqui a portaria. É porque essa portaria, eu estava num curso essa semana toda com um advogado aqui de São Luís que ele estava explicando como é que ia se dar as licitações, né, no novo modelo. E aí ele recebeu no grupo de procuradores essa portaria dizendo que ela tinha sido publicada, ó, que ela era uma minuta que ia ser publicada no 15 ou 16. E aí ele recebeu, até hoje eu mandei uma mensagem para ele, ele disse que sim, que foi publicada. E ela fala o seguinte, ela fixa o regime de transição, né, no que se trata a Lei 14.133, de 1º de abril, no âmbito de administração pública, federal direta, autarquias e funcional. E aí, lá no artigo 2, ela fala assim, os processos licitatórios e contratações atuadas e que forem instituídos até 31 de março de 2023, com opção expressa, nos fundamentos da Lei 8.666, né, nos artigos inclusive derivados do sistema de registro de preços, serão por elas regidas desde que as respectivas publicações ocorram até 1º de abril de 24. Então, ele deixou uma margem para publicar ainda na 8666 até 1º de abril de 24. Entendeu? Ela é bem recente, talvez o Camilo não tenha ainda tido. Qual é o É a nome portaria dela? 720 da SEGES, que é do Ministério de Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. Vamos abrir aqui, ó. Vamos Ela colocar. foi Vamos abrir. publicada agora, foi publicada aqui foi dia 16/3/2023. Nós estamos há 4 dias atrás. Tem que Tá ver isso com, Sexta-feira. com carinho e cuidado, porque na hierarquia de normas, uma portaria, Sim, ela sim, não tem sim. a mesma força vinculante da lei, que nesse Sim, caso é claro. uma lei federal. Então, ela é Concordo. só uma portaria que regulamenta algum tipo de formalidade dentro de determinado órgão específico. Por isso a pergunta. Sim, sim. Legal. Então, ela não tem a força de desautorizar a nova lei de licitações. Você não pode pegar isso aqui e dizer, ó, esquece a nova lei de licitações, vamos todo mundo continuar, ao invés de ir para a direita, vamos continuar indo para a esquerda, que está tudo certo. Quando chegar lá em abril de 2024, que a gente vai pensar nisso de novo, né? Põe debaixo dos livros ali, toca a vida normal, né? Não, né, Camilo? Não é assim, geralmente não, pelo menos. Só Kézia, Pois não, Marcos. Camilo, sim, você que é da área, lê o início do artigo 2º. Eu acho que isso resolve a dúvida do Gladstone. os processos licitatórios e contratações autuadas e que forem instruídos até 31 de março de 23, ok, Então com é isso opção aí. expressa Então nos é assim, fundamentos. Aham. não é que está, na minha visão, eu sou engenheiro, não vou discutir com o Camilo, mas não, na minha opinião, não está prorrogando por mais um ano a aplicação da lei. Se você tem um processo que, por qualquer razão, não foi gerido com a nova lei e você autua ele até 31 de março, ele vai Aham. valer a 8666. Tudo bem que teve 2 anos para fazer a nova, mas, na minha visão, não está prorrogando. Se você tem até dia 31 algum processo instruído, porque depois fala lá que a publicação da licitação poderá ser até 1º de abril. Isso muda bastante. Eu li isso com calma hoje e estou entendendo que não muda nada. Se você ficou 2 A anos... instrução, né? A instrução. Não, mas a instrução... Corretíssimo. O que é a instrução? Você abre um processo, seja ele físico, seja ele SEI, e fala, olha, por várias razões eu fiquei 2 anos preparando esse processo e não vou jogar ele agora fora. Então, ele está mantido, mas na minha visão, não significa que está prorrogado
a vigência obrigatória por mais um ano. É a minha visão. Então ele teria aí até 1º de abril de 2024 para finalizar o processo ainda na 8666, desde que ele entre com o processo até o dia 31 de março. Isso. Aí dia 31 é final de semana, ele tem que entrar, Não, é o protocolo, Gladstone. Quando é que com o protocolo até o dia 30, né? 31, não, quando é que se protocolou o processo? 31 de março de 2023. Isso. Protocolo. Aí você vai ter um ano de julgamento, de recurso, bababá, bababá. Você publica o resultado da licitação até 1º de abril de 2024. Então, é uma leitura diferente. Essa portaria, ela regulou a forma de interpretação do prazo de finalização da Lei 8.666. Dá minha nota aí, doutor. Quando eu digo Nota que o 10, Marcos Marcos. Romano é prata da casa, vocês não acreditam. Valeu, no que eu Camilo. tô Obrigado. falando. É isso. Aí, rapaz. Ó, Você é cabelinho agente branco dele, tá? não é pintura, Kézia. Ah, Cabelinho então branco é aí, ó. charme. O do Gladstone charme. é charme. Do Gladstone ele passa. Não, de todos os homens é charme. Contrário. Não posso falar, eu sou suspeita, não posso falar. Todos que Mas chegam nessa idade ainda com o cabelo. Estou nos 30 aí já está acabando. Eu não queria falar isso, Camilo. Eu sou educado, eu não ia puxar esse assunto. Não, mas o bom é que é isso, né? Estamos discutindo a nova lei de licitação, que está todo mundo fervendo a cabeça, todo mundo preocupado, e nós discutindo se homens grisalhos são charmosos ou não, né? Olha só como nós somos tranquilos e amenos. Mas acho que é importante, Camilo, essa leitura, né? Porque Faz você, toda a diferença. né, você melhor do que ninguém sabe que as interpretações, as leituras, né, tem aquela história, não foi essa a intenção do legislador. Isso acaba com tudo, né? Então, eu acho que é muito importante essa leitura para vocês, não, é isso ou não é isso. Então, agora que eu li com carinho para poder fazer a pergunta para você, para mim está claro. Para mim não tem mais dúvida. E Gladstone, vamos dar aula agora sobre isso? Vamos. Vamos chamar o doutor Camilo aí. Lógico, imagina, Deixa eu continuar lendo aqui, deixa eu continuar lendo as perguntas aqui, mas ótimo, Gladstone, obrigado por ter trazido esse projeto de lei, essa portaria, né? Essa portaria que, para nós, é um pouco, para mim, né, pelo menos, é um pouco difícil de entender essa hierarquia, porque, como bem falou o Marcos Romano, nós somos engenheiros ou arquitetos, né, técnicos, e a linguagem, muitas vezes jurídica, a gente confunde, né, o que é um projeto de lei, o que é um decreto, o que é um decreto municipal. A gente já, pelo menos minimamente, isso a gente fez lá na faculdade, né? O decreto municipal ele não pode ser menos restrito, ele pode ser mais exigente, mas ele não pode anular um decreto estadual ou um federal, né? Mas acho que passando esse básico, a gente tem muita dificuldade de entender, né, esses nuances, essa coisa muito subjetiva que é o direito, porque o nosso caso, assim, 2 mais 2 é 4, ponto final. Não tem semântica, né? 1 mais 1 é 2 e deu, né? Então, sempre é muito bom a gente ter um esclarecimento de profissionais aí de meios que nos complementam, né? Sejam eles jornalistas, sejam eles advogados aqui, fica o meu agradecimento por essa luz. Deixa eu ler aqui o Fernando. Nossa, estamos aqui com uma audiência top, hein? Fernando também está com a gente. Fernando diz o seguinte, pergunta o seguinte: você acredita que a contratação em BIM vai adotar as recomendações da 19.650? 19.650, pessoal, para quem não sabe, é a norma que regulamenta o uso da gestão da informação, e ele trata de uma série de questões, inclusive da utilização do ambiente comum de dados e tudo mais. Excelente pergunta, Fernando. Eu vou jogar na fogueira aqui. Deixa eu ver até. Eu acho que eu nem vou passar essa para o Camilo, tá? Você quer responder essa ou você passa? Passo. Passa? Então tá, passa ou repassa?
Marcos, Marcos Eu Romano, posso passa ou complementar, repassa? eu posso complementar aqui rapidinho, Kézia. Eu tive uma oportunidade, uma certa vez eu era síndico e eu questionei a 9050, né? E falei que dentro do nosso prédio tinha algumas irregularidades e que a norma 9050 que ia de contra o que a norma 9050 falava. E aí um advogado se levantou e falou assim: a norma não é lei. Concordo. Mas a partir do momento que um juiz utiliza uma norma para ajudar, né? Não, Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, poxa, mas e aí? Como é que funciona? Eu Posso posso ser falar? penalizado porque eu não cumpri uma norma. E a norma Não, não é não. lei, não é. E não, aí? não. Ó, o Marcos Isso Romano vai era, falar. Marcos isso Romano vai era, falar, por favor. isso era quando eu tinha a idade do Gladstone. As coisas mudaram. Doutor Camilo me Obrigado, corrija, Mar. Doutor Camilo me corrija se eu estou errado. Após a edição do Código de Defesa do Consumidor, toda norma tem força de lei. Você não pode colocar um produto no mercado sem que ele seja normatizado. Fechou? Exatamente. Mais um Só, 10? só uma observação. Eu acho que isso depende da forma de contratação. Tá? Em se tratando da administração pública, Não, sempre. da administração, mas vai depender. Não, É. mesmo particular, quer dizer, depende da No relação de particular, consumo. depende. Eu posso ter um contrato onde não há relação de consumo. Sim. Sim. Tá? Mas, por exemplo, o que o Gladstone estava dizendo é que alegando que a 9050 não é uma lei, é uma norma, né? E logo não precisaria ser atendido, mas aí, por exemplo, cai no mesmo cenário do que o Camilo estava dizendo. Ah, Isso. você não vai atender, beleza. Por que que você não atendeu? Qual é a Essa sua justificativa Você para atrai você para não você não, os atender? riscos. mas é uma realidade. A norma não tem peso legal, mas a partir do momento que ela é mencionada, ela é baseada, por exemplo, Minha Casa Minha Vida falava em acessibilidade, mas não mencionava 90/50. Ela não mencionava. A partir do momento que ela mencionou lá atrás, em 2010, não sei, numa segunda versão, 90/50, aí passou a ser considerada. Então, quer dizer, a norma por si só não, mas quando ela é mencionada num dispositivo legal, tem que ser seguida. Pois é, só Exatamente, completando isso. exatamente. Por isso que a gente sempre cita Sim. nas licitações, nos termos de referência, né, ou as normas em vigor, ou especificamente 90/50, 19.650, É, porque aí ela faz parte do termo de referência. Aí e você é se não, obrigado a seguir. exatamente. E se não forem seguidas as normas nacionais, as normas internacionais também têm peso. Exatamente. Eu estou, né, antes do Gladstone se formar, eu participo da ABNT. E quando você não tem uma norma nacional, você é autorizado a usar uma norma americana ou europeia. Eu estou vivendo isso na área de saneamento com assunto específico. E já propus na ABNT e já abrimos a comissão de estudos para ter a norma brasileira para esse caso específico. Maravilha. Uma das Kézia, coisas que. essa live vai até meia-noite, hein? Você já sabe, né? Kézia, então Não, porque voltando eu ao tenho que ir para assunto, Portugal. Eu tenho que ir Não, para a senhora, é Portugal. amanhã. Você 19.650. vai dia Não, 21. não, Hoje é vou dia amanhã. 20. Até Não, gente. meia-noite é dia 20. Vamos lá, deixa eu Ó, puxar o foco aqui, ó, da pergunta do Fernando. Ninguém isso. respondeu ainda Isso, a pergunta do Fernando. Eu isso. vou passar Posso só a... fazer um adendo então, Kézia? Pois não, por favor. Aproveitando, a 19.650, existem dois tipos de norma, não sei se todos sabem disso. Aprendi esses dias com o professor Wilton Catelani. Existem as recomendações, né? Então aquela de concreto. Então, esperamos que todo mundo faça isso, para que você tenha um bom desempenho e não coloque, já o que o papel do arquiteto e do engenheiro é prestar um serviço público, que você não faça diferente da norma, para que não caia uma casa. Mas existem as de boa prática. E aí a minha dúvida é, a 19.650, ela entra como boa prática, ela não entra como uma característica de, se você não fizer, você vai ter um desempenho inferior.
Eu acho que o Ronaldo respondeu isso, Fernando. É. Eu acho que a resposta dele é essa. Se você citou, ela Tem que passa a ser usar. obrigatória. Você não pode deduzir que o arquiteto ou engenheiro vai estar pensando na boa prática para uma melhor qualidade do seu projeto, da sua obra. Você não pode deduzir. Aí entra o doutor Camilo dizendo, o que não está escrito não é Exato. cobrado. E o que está escrito é obrigado. Eu vou dizer para vocês como é que está o plano de implementação aqui de Santa Catarina. Cita a 19.650. Então, a partir do momento que o município se referenciar dizendo que os projetos deverão seguir, parará, parará, e os processos serão adotados conforme as documentações, e citar esse documento como uma referência às boas práticas, dos cadernos, especificações, tal, 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 está citado lá dentro a norma? Então você tem que adotar. Então, Exatamente. acho que esse pensamento acho que está equalizado para todos, né? Então, o que que eu acho, tá, Fernando? E isso eu falei há 2 anos atrás, teve gente assim que riu de mim, né? Mas hoje eu estou vendo a realidade acontecer mais clara do que nunca. Uma vez eu falei que o pessoal falava assim, a gente tem que criar uma forma de auditar um projeto em BIM. Porque eu posso fazer um projeto em BIM e dizer que o meu projeto é melhor do que o projeto por exemplo, do Fernando. Sob quais critérios? E Né? aí é que tá. O meu tem Esse é o mais X usos, da o questão. meu tem mais aquilo, o meu tem mais aquilo. E eu disse naquela época, né? Acredito que eu devo ter ouvido de em algum outro exemplo, né? Que o ideal não seria auditar o projeto, auditar o uso, e sim se ele atende os requisitos da 19.650, Eu ia que falar estão isso. claros e objetivos. A Késia fala Atende? sempre, atende requisitos? Atende. Se não atende, não atende. Não, não tem saber pedir para saber receber. É um... Exatamente. E outra coisa, né? Já virou aula de requisitos, já mudamos um pouco o foco. Mas tem tudo a ver, Não, porque assim, lógico. as pessoas acham assim, um projeto de qualidade. O que que é qualidade? Vamos entrar lá na teoria do gerenciamento de projeto. O que que é qualidade, gente? A gente viu bastante no nosso módulo, né? O atendimento aos requisitos. Qualidade, atendimento, requisito. Atende requisito? Atende. Tem qualidade. Não atende requisito. O quanto que não atende? Não atendeu 80% dos requisitos. Baixa qualidade. Lógico. Diretamente relacionado ao percentual de requisitos que atende. Né? E você pode criar um parâmetro. Acima de tantos por cento, passa. Aceitável. Tolerância, né? É igual o piso que a gente compra, piso cerâmico que a gente compra para casa. Classe A, classe B, classe C. O que que é isso? A qualidade, especificação, se ele atende tamanho, dimensão, coloração, enfim. E a gente não consegue entender isso nas nossas contratações de projeto, porque a gente Agora, faz gestão de projeto muito claro, mal, muito muito mal. Quando ineficiente. faz, né? Quando faz mal. Né? Exato, Agora, exato. Camilo, dentro do escopo e do foco que a gente está tratando, eu confesso que eu não li, né, 500 vezes ainda a lei, mas uma coisa que sempre me incomodou, mas sempre, né, pelo menos aqui em São Paulo, sempre teve isso. Dispensa de licitação por notória especialidade. Valha-me Deus. Eu vou contratar um arquiteto famoso sem licitação. Porque, veja, aí tem o outro lado, né? A Késia falou dos requisitos. Perfeito. Tem requisitos, atende o requisito, atende, não atende, eu desclassifico. Agora, como é que eu vou julgar um projeto de arquitetura que tem arte no meio? Não tem requisito. Como é que É fica? subjetivo, né? Pois é, então, sei lá, aqui em São Paulo, como eu falei, né, tem vários arquitetos famosos, né, internacionais, ganharam prêmios, aquela coisa toda. Eu vou dar o projeto para ele porque eu quero, pura e simplesmente. Não é porque era Niemeyer, né, como é que chama? O Otávio Mendes da Rocha, Paulo Mendes da Rocha. Eu vou dar porque eu quero.
ele já ganhou prêmios internacionais. Eu tenho um arquiteto que trabalha do meu lado, que nunca ganhou prêmio internacional e que pode fazer um projeto de arquitetura tão bom, tão confortável, tão cheio de requisitos, né, positivos, do que o outro famoso. O que está dizendo hoje a Lei 14.133? Confesso que não li nada sobre isso. Foi uma pergunta tão específica que eu não sei responder. Eu vou tentar. Então vamos dar uma lição de casa para o Camilo. Pesquiso A e depois te próxima conto. live, Não, eu posso tentar responder, mas eu vou deixar o Ronaldo, tá? Vou deixar o Na Ronaldo. verdade é o seguinte, essa questão, na minha opinião, ela está baseada naquilo que é solicitado. Tá? Então, muitas das vezes, o que, que acontece? Eu coloco em pé de igualdade profissionais com tempos diferentes, né, a partir do momento que eu tenho as solicitações destacadas de uma forma num processo licitatório, onde eu coloco aquilo à disposição daqueles que têm aquela característica. Então, o que, que acontece? Por exemplo, hoje eu Mas aí conheço, você está falando de licitação, por aqueles exemplo, que têm a característica. isso, por exemplo, mas eu digo o seguinte, por exemplo, hoje, se eu fosse gestor público, tá? Eu sou formado em gestão pública, em engenharia civil. Se eu fosse contratar um grande escritório de engenharia, ou desculpa, de arquitetura, que fosse de projetos, eu não contrataria um grande. Por que não? Porque eles não detalham. E eu preciso de detalhamento hoje. E eles simplesmente não detalham, eles repassam para outros escritórios menores. Sim. Todos os que eu conheço, Não, todos. Oscar Niemeyer é o maior exemplo disso. Maior exemplo. Então, quer dizer, ele e todos os outros que estão no auge hoje, eles não detalham absolutamente nada. Sim, E a mas, gente Ronaldo, precisa de detalhe. quer dizer, só para completar o raciocínio dele. Quando você fala, eu como gestor público vou chamar 5 ou 10 figuras notáveis para fazer um concurso público, o problema vai estar na comissão julgadora, certo? Que eu não gostaria de estar, tá? Tudo bem. Agora, o que eu falei é o seguinte, dispensa de licitação. Eu quero contratar o Ronaldo para fazer um projeto de um abrigo de ônibus, de uma cobertura de algum lugar, ou mesmo de um espaço como, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Como é que chama? Lá das Américas, lá, fugiu o nome agora, do Niemeyer. Então, o concurso público é uma coisa difícil julgar, mas como a Késia fala, tem requisitos? É igual escola de samba, né? Escola de samba tem requisito. Atendeu o requisito, atendeu. Não atendeu, não atendeu. Eu gostei mais daquela música e gostei menos dessa. É outra coisa. Meu grande incômodo é dispensa de licitação. Perfeito. Mas a dispensa hoje não dispensa o estudo técnico preliminar. Tudo bem. Que é uma característica da nova lei. Então, eu tenho que ter. Essa é a pergunta. ETP, né? A dispensa ou inexigibilidade. Isso. O interessante do ETP vai ser exatamente isso. O que, quem, quando, como, por que requisitos. Gente, esses dias eu estava, não sei se foi na turma de vocês que eu estava contando isso, que eu tenho uma grande vontade de escrever um livro. Eu só estou pensando no nome do livro. E esse livro ele vai só contar desgraças e coisas que eu já vivenciei, coisas ruins e desgraças. Eu não vou ler esse seu livro. Por favor, leia, você vai ler que ele vai ser vida. Vai ser Todos vida. nós leremos. Vai ser música para os ouvidos. Eu vou contar uma pequena desgraça de uma situação que eu vivenciei. Uma determinada obra ia ser construída num determinado terreno. E esse terreno, ou melhor, essa obra, ela custou, não lembro exatamente dos números, vou chutar um valor aí, né? Custou 5 milhões, né? A obra inteira. Para se arrumar o terreno, custou quase 1,5 milhão. Pois é. Para se arrumar o terreno de uma obra pública. E o terreno do lado estava pronto. Mas porque se deu preferência para o terreno ali, para se arrumar e tudo mais, porque tinha, enfim, né? Aquele terreno era muito especial, né? De repente tinha alguma coisa muito interessante naquele terreno. Então, essa história que o Marcos Solon está falando da dispensa, tem outras coisas, né? Que estão envolvidas, que a gente nem vai entrar no detalhe agora, mas o estudo preliminar
O estudo não é preliminar, como é que está citado na Estudo nova lei? técnico Estudo preliminar. técnico preliminar, ETP. gente, é uma das ETP. novidades da nova lei que eu acho que é sensacional. Nos projetos da prefeitura, quando eu falava que nós tínhamos que fazer estudo de impacto de vizinhança, o Sim. pessoal me chamava de doida. Mas E- chama até hoje. Ô, Marcos, olha, eu vou dizer que eu vou para Portugal, eu vou morar em Portugal, tá? Eu não quero mais ficar aqui no Brasil, ser chamada de doido o tempo todo. Eu já ouvi você falando o começo dessa história e agora você está dando o fechamento. Tá certo. Você Deixa eu falar, aproveitando de falar em Portugal, deixa eu chamar um amigo nosso internacional que está aqui, ele é de Portugal, e talvez ele possa, vamos apimentar mais ainda essa nossa discussão. O Orlando, Orlando Maravilha, isso, está em Portugal agora ou está no Brasil? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Você Conseguem me está... ouvir? Boa. Estamos te ouvindo. Boa noite. Por acaso estou no Brasil neste momento. E Ele como a está no Késia, Brasil. vou regressar na quarta. Terça-feira. Quarta-feira. É. Então tá. O Orlando ele é de Portugal, tem negócios aqui no Brasil, tem negócios, tem escritório também em Portugal. E eu não sei se vocês sabem que Portugal agora começou uma movimentação, né? Tá rolando uma minuta, né? Para se discutir a obrigatoriedade do BIM no setor público. E aí eu queria aproveitar a oportunidade de perguntar para o Orlando. Essa discussão que nós estamos tendo aqui, né? Já temos estratégia BIM-BR, já temos uma série de coisas. Vocês vão começar esse calvário todo lá, né? Como é que vocês aí de Portugal enxergam o Brasil? Nós estamos à frente de vocês? Estamos fazendo a coisa errada? Ou estamos atrasados? Como é que vocês nos enxergam, Orlando? É assim, eu nesse aspecto sou bastante crítico em relação à posição de Portugal neste momento. Porque eu acho que Portugal já deveria estar bastante mais à frente do que aquilo que está. E eu digo isto com frequência. O Brasil, em termos de BIM, está bastante melhor e bastante mais avançado que Portugal. Porque aquilo que você disse é o que tem acontecido. Fala-se, há alguns grupos, a Késia conhece, alguns deles, não é? Grupos ativistas de implementação, mas até o momento, praticamente, eu penso que também não há vontade política. Aquilo, indo um pouco de encontro àquilo que o Dr. Camilo falava, o BIM é muito claro, todos nós sabemos. E às vezes não há vontade política para que este tipo de ferramentas sejam implementadas, porque faz com que depois não haja derrapagens. Não é? E isto, os políticos interessam um pouco que haja, para ser clarinho como a água, pôr os nomes, como dizemos em Portugal, os nomes nos bois, e não há vontade. E esta é a minha ideia do cenário, percebe? Muito bom te ouvir. Obrigada, viu, Orlando? Eu tive o prazer, o privilégio de conhecê-lo do PTBIM, né? Lá em Portugal Sim. no ano passado. E se der tudo certo, a gente vai se ver. Aí não sei se vai dar tempo de a gente se encontrar em Portugal. Você está em Lisboa? No Porto. Ah, tá no Porto. Então, Você vai acredito estar que em Lisboa agora, é? em Lisboa. Estou em Lisboa. Tá bem. Mas muito bom. Obrigada pela tua contribuição. Muito obrigada. Obrigado. Espero, De- se calhar, vermos em maio, talvez em São Paulo. Não sei. Eu vou estar Vamos em ver maio, no BIM Fórum. em fórum, sim. Maravilha. Gente, alguém levantou a mão aqui e eu não dei a vez, tá? Eu acho que eu li todas as perguntas. Deixa eu ver. Célia Leitão falando que a norma existe para que nós não façamos besteira. Já pensou se não seguir? Ah, tá. É porque a Nilde, ela falou o seguinte. Deixa eu ver aqui. A Nilde falou uma coisa interessante. Se não se adota as boas práticas estabelecidas nas NBRs, os profissionais não estão incorrendo em negligência na lei do consumidor, acho que isso a gente falou, né? Queres endossar mais alguma coisa, Camila? Eu vou fazer só uma ressalva ali, ó. Do ponto de vista jurídico, então as normas técnicas não são normas legais. E desse modo não possuem poder vinculante, cabendo deliberação sobre sua aplicação técnica aos profissionais habilitados nas diversas áreas de atuação. Porém, no que apontou o Marcos, né? Em relação à lei do consumidor,
uma vez contratado, o profissional ele tem que seguir se ele, o contratante, está contratando aquilo na posição de consumidor. Num contrato entre privados, não sendo relação de consumo, essas normas técnicas, se forem referenciadas no contrato, deverão ser seguidas. Mas em se tratando a negligência negligência em relação à lei do consumidor é isso. Se tiver contratando na posição de consumidor, sim, deverá utilizar. Se entre privados, fora da condição de consumidor, tem que estar no contrato. E mesmo que em órgão da administração pública contratando, é importante que ele referencie quais normas ele quer ver seguida, já que as normas não têm força vinculante. Agora, se pensasse da perspectiva da infração ética, né, com os relativos órgãos de classe, acredito que você poderia até questionar sobre infração ética na não utilização. Porque se você tem boa norma técnica para se utilizar e não utiliza, você, sei lá, de certo modo, tende a não entregar um produto com a qualidade que o seu cliente te paga para receber. Uhum. Exato. Muito bom. Obrigada, Camilo. Eu acho que ficou claro, né, Nilde? Acho que ficou. Recomendação não é obrigação, o Fernando fala, né? Recomendação não é obrigação. Existem locais onde deve-se criar soluções não previstas em norma e você não está incorrendo em negligência. E eu acho que assim, ó, a questão, eu entendo, né? Que a norma, toda norma, ela é uma boa prática, porque ela foi discutida por diversos profissionais. Toda norma é uma boa prática, né? Quando ela é citada dentro de uma lei, ela tem força de lei, e aí assim ela deve ser atendida. Quando ela não é citada numa lei, ela não é obrigatória, porém você pode ter parâmetros, né, para justificar por que fez, por que não fez. Então, acho que isso ficou bem claro, né, na tua explicação, Camilo. E deixa eu ver quem é que levantou a mão aqui, além do Ronaldo. Tinha alguém que tinha levantado a mão aqui, eu não vi quem era a pessoa. Era você, Ronaldo? Ou abaixou a mão já? Pode falar então, amigo, fica à vontade. Porque eu estava tentando lembrar aqui da lei no que diz respeito ao agente de contratação, né? E aí tentando levar isso para o lado municipal. É porque eu vi alguma coisa aqui de pergunta em relação à consultoria, né? A consultoria, ela, na verdade, eu acho assim, tem espaço para profissional BIM ser contratado, e não tem profissional BIM o suficiente para tanta necessidade do que vai existir. Por quê? Por exemplo, se a gente pegar só os municípios com menos de 20 mil habitantes, esse agente de contratação, que teoricamente hoje ele tem que ser um funcionário público, para os municípios de menores de 20 mil habitantes, só daqui a 6 anos que ele terá que ser. Existe uma parte específica referente a isso para os municípios menores de 20 mil habitantes. Então, quer dizer, tem tanto trabalho para a gente fazer enquanto profissional na área que a gente não tem ideia. Claro. Era só isso que eu queria falar. Não, e completando o que o Ronaldo está falando, a pergunta falava, além de consultoria, falava do gerenciamento. Só que o gerenciamento é obrigatório você fazer licitação. É diferente, né? A consultoria, não sei se vai pelo mesmo campo da dispensa de licitação, não sei. Há uma controvérsia aí meio, né? O Camilo pode puxar essa sardinha aí. Mas no caso do gerenciamento, nós temos exemplo lá na secretaria, recente agora, né? Questão de dias, a licitação de gerenciamento não citou que a gerenciadora deveria utilizar a metodologia BIM. Uma gerenciadora que ganhou uma das licitações, eram 5, ela trabalha com BIM full-time. A outra, se você perguntar o que é BIM, é capaz ela ter que buscar no Google.
Entendeu? Então, como a questão do BIM, e o Ronaldo falou uma coisa que, quer dizer, a gente fala todo dia, né? 5.568 municípios e você não tem nem 10 profissionais para atender. Então, é um mercado imenso, né? Mas eu acho que essa questão das novidades, né? Eu questionei um escritório que ganhou uma licitação nossa, que era com a metodologia BIM, e no começo do trabalho eu perguntei para ele, ele falou, Marcos, o meu escritório é 100% BIM. Acabou. Morreu o assunto. Por outro lado, um outro consórcio teve problemas com a terceirização, com a quarteirização, que teve que trocar de equipe, porque a equipe subcontratada não sabia fazer o serviço. E a gente começou a recusar. Já falei isso, né? A Kézia já ouviu. Eu falei, escuta, o que está errado? O nosso termo de referência ou a subcontratada? Provou-se que era subcontratada, teve que trocar. Né? Então, isso vai longe a conversa. Vai longe, né? Vai longe. E deixa eu te perguntar uma coisa, Camilo. Pregão na nova lei de licitações. E aí até eu vou deixar até de lado a nova lei de licitações. Eu vou fazer para você a pergunta, advogado Camilo, se você fosse o procurador de um município e caísse na sua mão um pregão para contratação de um projeto de uma escola, qual era o parecer que você daria? Ai, ai, ai. Espero que você fale o que eu estou pensando, Camilo. Pegando fogo, a bola quente, ó. Pega. Gente, vou pular essa pergunta. Não vale. Você é o consultor mor da live. Passa ou repassa, Camilo? Passa ou repassa? Olha, eu Pergunta passo. valendo 100 mil reais. Complicado. O Ronaldo quer falar, Posso Ronaldo? tentar ajudar? Uma Pode, coisa aqui? ajuda. Jogada assim na lata, eu passo. Vamos ajudar. Digamos, eu já tenho um projeto padronizado para. É uma escola? Eu já tenho um projeto padronizado para essa escola. Quer dizer, eu tenho tudo o que seguir, eu não tenho como fugir, né? Eu não tenho como interpretar. Eu tenho um projeto, nesse caso, onde o município está me fornecendo um padrão, seja ele municipal, estadual, federal, a ser seguido. Porque se for uma coisa, se eu não tiver outra. O estudo de massa, o projeto preliminar, você já tem É. todas aquilo que a Kézia fala 24 horas por dia. Já tem Chama de todos... chata por tabela, né? Não, É isso aí, que tá, isso, pessoal? Kézia? Que É isso? isso, não, é isso aí, eu tô entendendo. Porque, digamos, eu posso ter que seguir naquele estado um determinado projeto para aquela quantidade de alunos. Sim, O projeto já está definido, sim. e já existe. Então, quer Aí dizer, o arquiteto vai desenvolver o projeto executivo, os projetos de instalações, de estrutura, é outra coisa. sim. Isso eu Assim, ó, concordo, porque a gente faz uma coisa muito parecida com isso. Você tem estudo de massa, projeto preliminar, estudo preliminar, seja lá o que for, e você contrata a empresa para desenvolver projeto executivo em cima daquilo que você predeterminou. A exemplo aqui em Perfeito. São Paulo é o FDE, né? Que tinha projetos... E hoje, só para mencionar, até onde eu lembro, a 14133, ela tem dois tipos de contratação. Eu tenho uma contratação integrada e uma contratação semi-integrada. Então, quer dizer, tem contratação onde nós vamos falar de projeto básico, tem contratação que nós vamos falar de um projeto. Sim. E nunca vamos falar de termo de referência, porque não é um serviço comum. Termo de referência agora é só para serviço comum. Eu acho que é isso, por isso que eu falo, Kézia, com todo respeito, a questão do requisito. Sim. Se você não sabe o que você quer, você pode abrir concurso, licitação, concorrência, pregão, vai dar confusão, você não vai ter o que você quer. Então, senta e bota requisito que você quer, a forma que você quer. Muitos profissionais, às vezes, quando eu participo de algum evento, assim, né, de grande porte, eu falo isso abertamente. Nós, engenheiros e arquitetos, sabemos desenvolver excelentes soluções nos nossos projetos, somos elogiados pela criatividade dos nossos projetos e tudo mais, mas nós não sabemos fazer gestão de projeto, de equipes de projeto. E pior, que o BIM não vai resolver isso se a gente especificar errado e antes de especificar errado,
precificar errado. Porque se você não sabe o que você quer e você dá o preço errado, não vai ter equipe que consiga executar o serviço naquele valor que você orçou, não vai ter dinheiro para pagar licença, vai pagar profissional abaixo do piso, e a gente vai ter sempre o nosso mercado, um querendo furar o olho do outro. Não, o cara fez por 10, eu faço por 8. Não, eu faço por 5. Não, eu faço de graça. Eu pago para fazer. Não, sabe? Aonde que a gente vai chegar se a gente não abrir a cabeça, entender que o BIM, ele é um meio, mas antes desse meio, a gente tem que melhorar muita coisa que está na nossa base, né? Claro. E eu acho que a nova lei de licitações, na minha visão, tá romântica. Eu sei que eu sou uma pessoa romântica, idealista, mas eu acredito muito que assim, ela vai trazer uma sensibilização. Tá? Eu sei que o Marcos vai rir de mim, mas ela vai sensibilizar. Eu creio Vai, em Deus que vai. ela vai Um sensibilizar dia os talvez, quem sabe. gestores públicos, porque os gestores públicos, eles querem que a gente faça. Eu sei disso, eu já trabalhei, né, eu acho que quem trabalha aí sabe em prefeitura, que o gestor público ele quer que você faça um projeto da noite para o dia. Faz um projeto em uma semana. Não existe projeto de uma semana, de uma escola, de um hospital, do que quer que seja. Até você pode fazer um projeto, como o Ronaldo falou, customizar um projeto padronizado, mesmo assim. Você vai ter que levar muita coisa em consideração. De quem que é o terreno, a geografia, o solo, o nível de lençol freático, temperatura, vento predominante, tudo, gente, é muito estudo. Iluminação natural, Iluminação, conforto. característica da população que vai estar utilizando aquilo ali, são muitos estudos. Eu não sou arquiteta, tá? Desculpa meus amigos arquitetos, mas eu sei que isso já é uma área muito mais de vocês. Mas a gente tem que perceber que a nova lei ela vai ajudar a sensibilizar os gestores a não pedir mais projeto para ontem. Não dá para fazer projeto para ontem na nova lei de licitações. Esse é outro pensamento que a gente já quer colocar na mente das pessoas. A Lógico. nova lei de licitações vai fazer com que você faça mais estudos, se prepare mais. E que aquela prefeitura pequenininha que antes licitava projeto sem aprovar, acabou. Tem que ter Agora, estudo, né? Kézia, Tem que ter. três Sim. coisas. A primeira, e começando pela terceira que você falou agora. Eu já ouvi, e não posso falar quem foi, porque senão eu sou exonerado, que vamos deixar de contratar BIM porque o projeto BIM está demorando mais do que o antigo. Tá? Você já ouviu isso, Kézia, inúmeras vezes. A segunda coisa, você falou do requisito de escrever, de fazer termo de referência. Engenheiro não sabe escrever diário de obra. Não sabe escrever. No máximo ele fala, hoje estava chovendo. No máximo. E quando você falou do leilão de preços, eu sou credenciado aqui pelo IBAP, né, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Na última assembleia, um dos itens, sabe o que foi? Um dos diretores implorando para os especialistas não cobrarem preços baixos, porque isso está nivelando o mercado por baixo. Uhum. Que é o que você está falando, que a gente está ouvindo no projeto, né? O cara Sim. cobra 100 mil, o outro cobra 10, o contratante não precisa pensar duas vezes. Ele não Cobra. vai saber que o de 100 mil é outra coisa, não é simplesmente um projeto, sabe? Então, essas coisas, isso é discussão para o resto da vida. Vamos botar o Camilo no óleo quente de novo? É assim, Ele tá? já pulou uma, hein? Eu já Aliás, não, ele o está nosso devendo convidado. duas. Daqui a pouco a gente Ele não está consegue mais devendo achar duas. É Camilo convidado. ou é camarão? Daqui a Olha, eu pouco a acho gente que não sobre consegue essa mais questão achar. de vocês aí, o que está faltando é vocês fazerem parecido com o direito. Nós temos uma tabela de valores que nós Eu devemos sei. comprar e a nossa Essa era tabela a é pergunta. vinculante. E Essa se era a nós não pergunta. seguirmos o que está lá na tabela, no mínimo, porque lá nós não temos a fixação de patamar para cima, nós não temos teto, nós temos o Sim, mínimo. sim. Se a gente não seguir o patamar mínimo, nós sofremos sanção ética disciplinar, Eu que sei vai de disso. multa de 10 vezes o valor até suspensão por até 2 anos de exercício.
Sim, sim. Mas a minha pergunta, você leu meus pensamentos, eu acho que a gente está em sintonia aí. Olha, minha pergunta era um pouco mais capciosa. É o seguinte, como convencer? Esses dias eu vi numa live alguém falando assim, nós cobramos por metro quadrado porque os órgãos de controle não aceitam que a gente faça a licitação por hora, contratação de projeto por hora, certo? Ok. Como convencer os órgãos de controle que a forma como nós precificamos no Brasil está errada e que nós precisamos ter uma tabela de honorários por hora, tal qual por exemplo, projeto de trabalho de consultoria e tudo mais. Na tua opinião de advogado, e aí dando bem esse exemplo que você falou da sua tabela de honorários de advogados, como convencer, como partir para esse desafio, Camilo? Primeiro, despertar esse sentimento de necessidade dentro dos respectivos órgãos de classe. Porque sozinhos vocês não vão muito para frente, não. É só com o órgão de classe. É o órgão de classe que faz o profissional andar. Então, o órgão de classe ele se desperta para essa necessidade de balizar uma tabela de honorários com cobrança vinculativa. Ela modifica nos seus próprios estatutos essa necessidade e, a partir daí, você tem o poder de exigir dos profissionais de cada categoria de classe que cobrem, no mínimo, aquilo que se está na respectiva tabela anual ou O CAL tem bianual. isso, né? O CAL tem tabela de honorários, né? Se é seguido ou não, não sei, mas aqui, que é isso que você falou dos órgãos Nem controladores. na prefeitura seguido. Não, pois é, mas aqui a gente está trabalhando com produtos, não é nem metro quadrado e nem hora, é produto, que é justamente a discussão que a gente está tendo, né? Também já falei várias vezes, de como precificar os projetos com a metodologia BIM. Já tive dezenas de aulas aí com a Rosângela, com o Wilbert, né? Para dizer assim, tá bom, e como é que eu chego no preço do produto? Eu começo na hora, quanto tempo, a pergunta que a Késia fez lá no Sinaenco, né? Quanto você cobra para fazer um projeto de uma casa de 150 metros quadrados? Quanto tempo eu vou demorar? Quanto custa a minha hora? E como eu vou transformar isso em prancha? E aí eu transformo no processo. Entendeu? É complicado, mas é o que eu já senti na pele o que o Camilo falou. O advogado que trabalhava do meu lado foi chamado para fazer uma vistoria para um orçamento. Enquanto o cara não depositou o dinheiro para ele ir até o lugar, ele não saiu da cadeira. O cara de meia hora ligava, ele respondia, não caiu o dinheiro ainda. Eu falei, eu tenho mais tempo de engenharia do que a Késia tem de idade. Se você somar... Acho que não, acho Com que não. certeza, eu vou fazer 50 anos de engenharia em 2024. Você não Tô está ali, nem nos 30, nem nos 30 ainda. Ah, Entendeu? Então, se você for computar quanto serviço eu fiz gratuito, eu hoje seria mais rico que o Gladstone e o Fernando juntos. Não dá. Que isso? pois é, Imagine. gente. Tá, Gente, eu então outra sei que coisa o de papo vocês tá aí, que muito vocês são bom. terríveis, gente. Como é que engenheiro e arquiteto faz serviço sem contrato? Pois é. Eu Porque a pirei gente quando eu não, porque descobri a gente isso. não fala porque a gente, o engenheiro faz projeto sem contrato porque não fala com o advogado. Engenheiro e arquiteto reclamam que o mercado está ruim, mas não faz divulgação nas redes sociais porque ele acha que redes sociais é exibicionismo. E aí ele não Eu conversa não com acho, eu tenho certeza. jornalista, ele não conversa com jornalista, comunicador, né? Engenheiro e arquiteto tem dificuldade. Olha só, estou aqui, né? Vou perder não sei quantos seguidores depois desse desabafo, né? Mas assim, a Não, gente foi se bem isola. no alvo. A gente se isola de várias outras profissões que poderiam nos ajudar e muito para a gente voar, né? A gente não voa porque a gente fica num obscurantismo, né? Não sei se essa é a palavra mais aplicável, mas a gente fica numa coisa, eu sempre fiz assim, meu avô já fazia assim, e eu vou continuar fazendo assim, e não. Mas e outra, Kézia, qual é o engenheiro ou arquiteto que está aqui nesse grupo, que nós estamos aí em 16, 15 pessoas, qual é o engenheiro que nunca foi dar uma solução de engenharia de arquitetura para um amigo e o pagamento foi um cafezinho com broa
ou com Oh, pão de, com É, pão de queijo? eu Quem, só, eu, quem pode, nunca? Quem pode. nunca? deixa eu Deixa o brincar Ronaldo aqui. falar, pode Eu falar, não estou no Ronaldo. cinquentinha aqui com o Marcos, não, mas eu estou aproximando dos 40 Ah, é de profissão. jovem, Então, jovem. tô chegando lá. O que acontece? Eu acho que o nosso problema ele é estrutural. Estrutural em que sentido? Nós não temos especializações na engenharia e na arquitetura. Nós temos oficialmente uma. Se a gente for pegar a medicina, nós estamos hoje em torno, próximos de 50. Nossa. Então, o que acontece? E na medicina, quem controla ou quem faz a gestão de uma especialização não é um órgão federal, nem tampouco um órgão estadual, né? É uma associação profissional. Então, o que falta na gente, na minha opinião, são as especializações. Engenheiro generalista. E ele é formado para isso, ele acha que ele entende tudo, que ele sabe tudo e que ele pode mexer com tudo. Ele só faz porcaria. Desculpa, eu estou no meio também, eu estou falando de mim. Então, eu acho o seguinte: se nós tivéssemos como seccionar esse lado profissional nosso, dividindo em especializações, e isso fosse concreto e não abstrato como é hoje, né, nós estaríamos bem melhores. Então, eu acho que falta isso para a nossa profissão, seja engenharia, seja arquitetura. E daí surge, Falou Ronaldo, tudo, pela... Ronaldo. Ai, Ronaldo, essa tua fala aí eu vou gravar. Ou melhor, a gente já está Já está gravando. gravando. Essa sua fala, nós vamos fazer uma música, um hino. Bora! E Porque é depois isso que a outra. gente fala, nós temos que mudar a nossa percepção. Mas isso é na faculdade que a gente aprende assim. Ué, A gente tem que vamos mudar, a gente mudar a tem que mudar. faculdade, então, ué. Vamos Mas isso que o mudar. Ronaldo falou, por esta falta que nós temos, que a medicina não tem, é que começam a surgir os consultores. Sim. E aí você vai falar, você é consultor do quê? Eu sou consultor de iluminação externa natural, sabe? Então começa a Em dia de surgir... chuva. Em dia de Em dia de chuva. chuva. Em dia que o nível de luminotécnico está dando 30. Né? Então é diferente de você ir, isso todo mundo fala. Quando você vai no médico, você pode até começar por um médico clínico geral. Você pode começar. Antigamente, Necessariamente. exatamente. Aí ele fala: olha, você precisa ir no dermatologista, porque você está com problema na pele, no ortopedista, porque você está com problema no osso, no urologista, no oftalmologista. E nós não temos E vou só fazer uma complementação. É uma coisa tão interessante, por exemplo, eu olho muito para a engenharia e para a arquitetura, olhando para a medicina, tá? Então, a medicina, o clínico geral hoje está especializando. Existe uma especialização hoje na medicina no Brasil, criada há pouco mais de 10 anos, que é o emergencista, é o médico de emergência. Sim. É aquele clínico geral que vai te receber num centro médico para E você te tá tendo um direcionar para onde você infarto, vai né? para salvar a sua vida. Exatamente. Esse é um dos profissionais mais reconhecidos lá fora hoje. Sim. São dois. É o intensivista dentro de uma UTI, que Isso. entende de gente, mas entende de máquina, Claro, entende de administração, claro. entende de gestão, como a Kézia fala muito, né? Apesar de ser um médico, ele entende disso, de gestão. O que acontece? Ele toma conta de uma unidade de tratamento intensivo. O emergencista cuida da pessoa para direcionar onde vai. Claro. Gente, e o que nós temos no meio, na nossa construção Nada, 4.0? O que nós nada, temos? nada. Nada. Busca Eu essa tenho- mesma reflexão para o município agora. Pois é, Puxa, Você é o gestor do município e me perguntou, utilizarei ou não a norma ISO 19650? Poxa, linda. Ela gente, consegue te dar todo o fluxo do a processo 19650 é padronização. Como não seguir? Como é que nós vamos fazer sem padrão? pois é o que Vamos chegar a aonde? Nilde falou. Não tem jeito. Quem é que vai ser contrário ao que está padronizado, que foi estudado, Exato. que foi debatido? Isso que você Então, quer dizer, falou, Ronaldo, eu tenho um vizinho aqui que é médico especialista em cotovelo. pois é. Especialista E em daqui a pouco ele cotovelo. vai ser E não especialista em é... cotovelo esquerdo. Ele vai ter outro Exatamente. cotovelo direito. Exatamente. E não é dor de cotovelo. Deixa Não eu é dar, consultor. pessoal, deixa eu dar a voz aqui para o Fernando e vai ser a última pergunta, a última colocação, Mas porque já? infelizmente já são 9h30, nós já estamos com 1h30 Onde que é de 9h30? live. Onde que é Desculpa, 9h30? 8h30, nós já Tá estamos com bom. 1h30 de live. Quer dizer,
É o fuso horário, Marco. É o É fuso fuso horário. horário de navegante. Vamos olhar aqui no Google Então, desse fuso horário de navegante. Fala, Fernando. aproveitar tudo isso que todo mundo falou. Hoje a gente tem uma dificuldade de imputar o especialista no termo de referência. Sim. Eu preciso de um orçamentista e aí você usa a CAT, né, para validar isso. Só que você no meio do direito ou no meio dos advogados, dos médicos, você não faz uma operação e você diz que fez uma operação e registra ela. Você tem o seu grupo, né, o seu mini conselhozinho ali, que é o que o Ronaldo falou, que fica cuidando da qualidade do seu produto entregue mensalmente, constantemente. Se um Exatamente. anestesista deixar um paciente morrer na mesa, no mês seguinte ele está para fora ali daquele grupo dele. Com certeza. Uhum. Ah, Então, existe ótimo. um nível de discussão que a gente não tem na engenharia, porque nós somos muito desunidos. Nesse ponto nós Com somos. certeza, com certeza. Eu vou trazer uma polêmica, Fernando. Ótima reflexão, ótima colocação. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu participei uma vez de um estudo da Transparência Brasil e nós levantamos eu não lembro se foi mais de 3.000 creches no Brasil todo que estavam paralisadas por N motivos, sabe? Desde o problema com o terreno, desde o problema que a empreiteira quebrou, milhares de problemas. Falta de gestão, já tinham recebido recurso, enfim, um monte de problemas. Aí eu tenho a seguinte reflexão: e se todas essas obras foram assinadas por um responsável técnico? Exatamente aí que eu E ia chegar. se essa ART ficasse suspensa, esse profissional tivesse a ART dele Exatamente. suspensa, e esse profissional tivesse que responder por essa obra paralisada? Porque não é só assinar uma RT e, ó, agora o município que se vire. O que ia acontecer, gente? A gente não ia ter uma moralização no serviço público se os engenheiros que assinam os projetos, que assinam o acompanhamento da execução de obra, tivessem uma responsabilização maior hoje no Por que Brasil? que não tem? Isso depende do Não tem CREA. por falta de interesse de agir. Porque no processo licitatório, você consegue fazer a retomada para trás para achar o erro e o responsável pelo erro. Hoje, com o BIM, isso vai ser mais elucidado. Não vai Faz sobrar todo sentido. uma pessoa na cadeia produtiva, desde o estudo preliminar da licitação até a conclusão do contrato, na entrega da obra, que não tem a sua responsabilidade às claras. Sim, exato, perfeito. E Marcos, eu vou discordar de você, meu amigo, pela primeira Opa! vez. Vou discordar de você, Vou infelizmente, pela desligar, vou primeira vez. desligar, vou Não desligar. depende do CREA, gente. Não depende do Depende. CREA. Não Exercício depende da do CAL. fiscalização. No Não caso do município, depende do procurador depende. municipal. Não, mas Mas assim, a quem assina é reflexão, o engenheiro, o RT. O CREA tem a obrigação de gente, fiscalizar o exercício da profissão. o que o CREA faz? O CREA é um conselho de profissionais. Quem é que faz a proposição do que deve ser regulamentado e fiscalizado? São os Somos profissionais. nós. Na Exatamente. Os Quem é que profissionais participa do representados. ENIC? na Quem é que medicina, Ó, participa da SOEA? na Nós não vamos. medicina, Quem é que vai em reunião de Sim, condomínio votar na regra que vai ter no condomínio, gente? na não, eu medicina concordo. não é o Conselho Federal de Medicina e nem tampouco os conselhos regionais. São as sociedades brasileiras, são profissionais Sim, que montam. exatamente. Então é isso que a gente precisa. A gente não precisa do CREA. Nós precisamos que profissionais fiscalizem profissionais. Nós E temos que isso que o ter as Ronaldo falou é tão especializações. importante, porque esse dia eu estava tendo uma discussão aqui local do CREA, né? A gente criou um grupo de trabalho do CREA e tá, qual vai ser a medida? Ah, vamos falar com o prefeito, vamos falar com o governador, vamos isso. Eu falei, gente, eu vou adotar uma postura que muita gente não adotaria. Se for só o CREA, se for só engenheiro, o BIM não vai sair no estado do jeito que a gente gostaria. Se não for uma associação apartidária, com arquitetos, com a sua visão, com engenheiros e com técnicos que fazem parte desse processo, que vão mastigar a informação para quem está no canteiro de obra,
a gente vai pisar em ovos e vai quebrar muitos ovos. A gente não vai conseguir. É Kézia, isso, você exatamente isso. discordou, mas não é uma discordância radical. E eu vou mostrar para você que você tem 100% de razão. Alguns anos atrás, eu acompanhava as eleições do CREA de São Paulo. Nós participamos da campanha de eleição de 5 presidentes do CREA depois que a eleição começou a ser eleição direta. Uma delas, na época, o CREA de São Paulo tinha 220 mil engenheiros e arquitetos registrados. Naquela época não estava separado ainda do CAL. Sabe quantos foram votar no dia da eleição no estado? 15 mil. 15 mil. De 220, 15 mil. Isso prova duas coisas: falta de interesse e isolamento. Eu cuido da minha vida e você quer cuidar da sua, você cuida. Então, o que você falou é assim, se a gente, como o Ronaldo falou, Associação Brasileira dos Endocrinologistas, Associação Brasileira dos Oftalmologistas, Associação Brasileira disso, daquilo, Associação Brasileira de Cardiologia, de Diabetes, blá, 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 não é o CRF, né, Conselho Regional Federal, não é o Conselho Regional nem o Federal, são os profissionais. Por quê? Porque eles são unidos e eles querem que o grupo deles seja restrito. Só está no grupo quem sabe o que faz e assina embaixo. E nós não temos, e não sei se eu vou ver no um nosso dia caso, isso. não foi votar, a gente paga uma multa de 5 salários mínimos, podendo chegar à suspensão. Pois é. Além disso, vou brincar aqui com o Camilo aqui. Cadê a Ordem dos Engenheiros do Brasil? Cadê a Ordem dos Arquitetos do Brasil? E os dos advogados. Aí é com você, não é comigo não. Gente, eu sei que esse papo vai Comigo para não morreu. eu acho que vocês estão querendo é pedir já um camarãozinho, né? Já esse papo vai longe. Eu vou ser, infelizmente, obrigada a encerrar a nossa live por aqui, mas foi riquíssimo demais. Acho que essas reflexões que a gente está fazendo, gente, a gente leva num ar de descontração, de brincadeira, né? Para deixar a conversa mais agradável, mas são assuntos muito sérios, são assuntos muito relevantes que a gente precisa falar, a gente precisa discutir. Claro. A gente precisa se incomodar, tá? Eu falo isso sempre, desde que o mosquitinho da cidadania me picou, eu também era esse tipo de pessoa que eu queria tocar minha vida, queria ficar rica e queria ter dinheiro para viajar e passear e pronto, não estava nem aí preocupada. Mais ainda? Nossa. Mas quando a gente começa a entender, a gente amadurece, né? Isso eu falo quando eu era adolescente. Quando a gente amadurece, vira profissional e começa a se perceber como cidadão dentro da nossa sociedade, como agente da transformação, gente, nós somos agente da transformação. Não é possível que a gente não perceba o poder que a gente tem na nossa mão de mudar o nosso bairro, de mudar a nossa rua, de mudar a forma de agir, de pensar da nossa família, de influenciar. Depende de nós, não depende de né, a gente precisa se incomodar primeiro e agir, e buscar as pessoas que queiram agir. Nós aqui, esse grupo é isso. A gente podia estar agora fazendo qualquer coisa, né? Podia estar pedindo, podia estar roubando, mas estou aqui no Liga Minha Prefeitura. Mas a gente se organizou, né? Nos organizamos para a gente discutir ações, e isso que a gente está fazendo é muito importante, tá? Então, eu peço desculpas assim, pelo tom de brincadeira, mas eu reforço que são assuntos sérios. A gente precisa discutir sobre isso. E assim, pessoal que está nos ouvindo agora, que trabalha em prefeitura, em alguns públicos, que não sabe o que é BIM, gente, nos procurem esse nosso grupo que nós temos. Além do nosso grupo, tem muitas ações que depois a gente pode passar para vocês, muitos cursos gratuitos, muitas formas de você aderir ao BIM. Hoje, de uma forma muito mais inteligente, interessante, do que você começar pelo caminho torto, a gente pode compartilhar. E eu espero que vocês continuem com a gente, trazendo esses assuntos interessantes, tá? Camila, eu vou te agradecer, te deixar aí para você fazer suas considerações finais, para a gente poder partir para a reta final aqui do nosso encontro. Então eu vou agradecer pelo convite, agradeço a todos por terem ficado até agora, pela paciência, pela gentileza de todo mundo. Tá cedo ainda. Passa um café, eu fico mais.
Muito obrigada, viu, Camila? Mas é isso, gente. Aí, em outro momento, a gente retoma o assunto e vamos suscitar mais dúvidas aí. Muito obrigada, obrigada mesmo. Te agradeço muito. E eu queria passar aqui para vocês alguns recadinhos importantes, tá? Eu peço que vocês acompanhem a Conexão BIM as próximas 2 semanas serão quentíssimas, tá? As próximas 2 semanas aí, salve quem puder. A gente vai estar indo amanhã para Portugal para participar de um debate muito interessante sobre BIM nas autarquias lá em Portugal, em Lisboa. Depois nós estaremos indo dia 27 para Roma para participar do Summit da Building Smart. Para quem não sabe, é um dos eventos mais importantes e mais relevantes do cenário do BIM a nível mundial. E lá a gente vai falar com muita gente importante. Então eu vou estar filmando, gravando, colocando nas redes sociais para vocês, com aquele meu jeitão, com aquele meu estilo mais despojado impossível, né? Mas a gente vai querer levar assim a informação de ponta para vocês. Dia 28 estaremos indo para o Rebuild em Madrid. E lá a gente conseguiu um espaço de fala para a gente apresentar os 3 principais cases do BIMCREA SC desse ano que passou, do quarto BIMCREA. E a gente vai ter oportunidade, num evento, num dos maiores eventos sobre construção industrializada da Europa, poder mostrar um pouco do que o Brasil está fazendo. Então, eu estarei indo lá representar vocês, representar o Brasil, e estarei com o Carlos Dias lá em Roma e com o Fábio Pera também, nossos amigos. E lá em Roma a gente vai estar com uma dupla jornada. Estaremos representando o Brasil, mas também fazendo parte da comitiva da Building Smart Portugal, da qual eu sou membro com muito orgulho, junto com os nossos amigos lá de Portugal. Então, assim, muita coisa bacana vai rolar. Acompanhe a gente, compartilhe o conteúdo que a gente vai soltar para vocês. Para além disso, tá, gente? Acompanhe as nossas agendas que a gente vai ter mais uma rodada da segunda turma do curso BIM no setor público. Tivemos agora a primeira turma e a turma VIP, que foi um sucesso, foi muito bacana, né? Deixa eu ver aqui. Participei, Ronaldo, gostei Ronaldo, muito, você estava adorei. lá? Foi um Gostou? show, adorei. Que legal, que bacana. Vamos ter a segunda turma agora em maio e vamos ter vários eventos da Liga BIM ao longo do ano, tá? Ou melhor, da Liga BIM, não, da Conexão BIM ao longo do ano. Todo mês, Liga BIM Prefeituras. A cada mês a gente vai ter um encontro Dia de Conexão, que vai começar em Belo Horizonte. Possivelmente nós vamos ter que adiar um pouquinho, tá, Marcos? Não compra passagem ainda para Belo Horizonte, Já tá? comprei. Vamos adiar um pouquinho. Teremos em maio, tá, pessoal? Em dia 11 e 12, 13 e 14, vai ter a FEICOM em São Paulo, então já convoco vocês para dia 12. Dia 11 já estarei lá, dia 11 e 12. Mas convoco vocês aqui da Liga BIM para que, se quiserem estar com a gente no dia 12, lá, nós vamos, após a FEICOM, fazer um happy hour lá em São Paulo. Então, Marcos Romano vai liderar esse happy hour, então estão todos convidados. Só E em me passa o maio. número de pessoas para poder saber o lugar, né? Não, a gente vai organicamente, nem se preocupe. E aí, em maio também vai ter um evento importante, bacana, que eu convido também vocês a participarem, que é o BIM Fórum Brasil. Estamos pleiteando e vamos ver se a gente consegue um desconto na inscrição para quem for membro da Liga BIM Prefeituras, tá? E quem participar de algum evento da Conexão BIM. Então, vamos ver se a gente consegue. Nos acompanhe, que a gente vai largar assim, em primeira mão, assim que a gente tiver uma posição da coordenação do evento, tá bom? Eu participo, sou membro E e convido a todos porque é muito bacana estar junto, é de muita gente. E eu cheguei há pouco tempo e já estou extremamente feliz. que legal, Ronaldo. A gente só tem a agradecer. E vai ter muita coisa rolando, tá, gente? Spoiler aqui para vocês, tá? Já vou lançar também o spoiler. A gente vai estar lançando nessa próxima semana a nossa nova plataforma da Conexão BIM, que vai ser sensacional. Ela vai integrar os profissionais às demandas do BIM. A gente vai ter muita coisa bacana nessa plataforma, tá? Vai ser uma comunidade, mas com um pouco diferente, com uma pitadinha aí de inovação que a gente vai trazer. Muita coisa bacana, tá? A gente quer ajudar demais o BIM a evoluir. Precisamos de vocês, porque sozinhos a gente não consegue fazer nada. Queremos ajudar Portugal também a avançar na área pública e queremos aprender com Portugal o que eu acho que eles têm de muito avançado, que é a área do setor privado e também a área do ensino, né? Eles têm muita coisa bacana para compartilhar conosco. Então,
somos nós nos ajudando até para além de continentes, né? Sempre somando e evoluindo, tá? Eu acho que era isso. Ah, importante também, tá? Ligabim Prefeituras vai começar a ter grupos de estudo. Então, esses grupos de estudos vão fazer o quê? Vão desenvolver produtos para soltar especificamente para as prefeituras, para auxiliar as prefeituras. Então, vão ser grupos de estudo de tiros pequenos, de entregas pequenas. Então, quem quiser fazer parte, entre em contato com a gente para ser um membro. Você está dentro, Camilo? Tô dentro. Obrigada, obrigada. E nós teremos aí no próximo encontro já a publicidade, a gente vai ter patrocinadores aqui no Ligabim. Várias empresas estão se mobilizando, interessadas em nos apoiar para que a gente consiga avançar mais. Então, a gente só tem a agradecer, já posso adiantar que a AutoQI é uma delas, tá? Orça Fácil, também a empresa do Shane, várias outras empresas já sinalizaram interesse. Então, próximo mês, se preparem que o caldo vai ferver e a gente vai fazer muita coisa com o apoio de todos vocês. Kézia, Tá bom? antes de você desligar, eu preciso dar uma notícia para você de um fato que ocorreu hoje. Fernando está aí ainda? Ai, gente, não me desanimem. Coisa Não, boa, não, por favor. não. Fernando, Tô você sim. está aí? Coisa boa. Aham. Então, Senão eu vou para Portugal e não volto mais, hein? não, imagine, você é capaz até de desistir de ir. Ô, Kézia, foi lançado hoje, por volta das 14 ou 15 horas da tarde, o BIM CREA Mato Grosso do Sul. Opa, aí sim, hein? Que Eu legal. e o Fernando somos os cabeça disso, e eu, né, como sou um gentleman, falei para ele chamar você para participar desse lançamento. Olha a ousadia, olha que legal. ponto chega. É isso Então, aí, depende está, só de nós. Muito está legal. registrado que foi lançado hoje. Quando você voltar, a gente vai fazer uma live para você dar todas as sequências dos contatos. E tem mais. Fernando, não sei se ele está me autorizando a falar isso, mas como eu sou prepotente, ousado, audacioso, insuportável, ele vai falar isso com a presidente do CREA na quarta-feira. O que você quer Muito mais, bom. Kézia? O que você quer Muito mais? bom, muito bom, excelente. A gente fica só sem palavras, com muita felicidade de ver as pessoas fazendo, né, fazendo a coisa acontecer, inflamando pelos 4 cantos do Brasil. Muito legal, realmente fico muito contente E que isso sirva de e exemplo para os outros colegas de sim, outros estados, para a gente fazer 27 BIM CREAs o mais rápido possível. muito bom, Certo? vai acontecer. Vamos Com lá. certeza. Gente, muito obrigada, tá? Obrigada a todos vocês, obrigada ao apoio do Lucas, agradeço a todos mesmo, Orlando, muito obrigada pelas interações, obrigado, Ronaldo, Alisson, Fernando, sensacional, viu, Fernando? Pode contar comigo lá no Mato Grosso do Sul. Estarei apoiando no que estiver ao meu alcance. Essa live ela vai ser gravada, ela está sendo gravada e a gente vai compartilhar nos canais do YouTube da Conexão. Acessem, compartilhem, deem um joinha. A gente também vai soltar os cortes. E eu agradeço muito a todos vocês, tá? Estamos aqui juntos, unidos, em prol da gente ver a nossa sociedade melhor, tá, gente? O objetivo é único e exclusivamente esse: ver a mudança da nossa construção civil e ver uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, né? Mas com mais equidade. Tá. Tá bom, Só para gente? fechar, sabe qual é o próximo BIM-CREA depois de Mato Grosso do Sul? Ceará. Lá Já, na Ânia. já estou. Não, a Ania não sabe ainda, vai ser surpresa para ela. Já estou falando com o CREA de Ceará. Muito bom, gente. Me Vocês são aguarde. terríveis. Terrível. Vocês são maravilhosos. Obrigada, tá, gente? Um bom Tchau, descanso. tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, hein? Estaremos Boa rodando pela viagem. Boa Europa, tá Em viagem. breve bom? Tchau, vamos tomar pessoal. aquele Boa chopp e viagem, comer o Kézia. Abraço a camarão. todos. Boa Tá noite. Com bom, gente. certeza. Obrigada. Tchau, Camila, tchau. não Abração. esquece do pão de queijo, do queijinho, Combinado. canastra. Não esquece. Tchau, gente. Como eu Tchau. estou aqui na terrinha, também vou deixar tudo reservado. Opa, vai, Cafezinho, pão de queijo. reserva aí. Reserva aí, que nós vamos. Tá bom, gente. Valeu, meu Abraço. povo.